Bem-vindo ao canal Dominando Excel. Bom, no vídeo de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a fórmula média, mas agora aperfeiçoando um pouco mais as suas especificidades. Então a gente vai adentrar na fórmula média-si. A fórmula média-si é nada mais do que trazer o resultado da fórmula que a média já traz para você, mas com condições específicas. Vamos lá? Vou abrir uma planilha aqui com uma tabela, onde eu tenho as mesmas informações que eu havia trazido no vídeo da média. Então, eu tenho empresa 1, 2, 3, 4 e 5, com os faturamentos, respectivamente, de 20, 30, 50 e 10 mil. E aqui eu tenho um estado, só para poder trazer alguma particularidade específica. E aqui eu tenho as informações que eu quero. Eu quero aplicar uma média-si. Imagine que nesse cenário, eu preciso aplicar uma média, só que eu só quero a média das lojas de GO, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, aplicar a fórmula de média-si. Eu coloco o intervalo de critérios. Qual que é o intervalo de critério? É o intervalo do critério que eu quero adotar. Nesse caso, eu quero adotar um critério do estado. E qual que é o estado que eu vou selecionar? Eu vou selecionar, nesse caso, o critério aqui, onde que eu vou escrever o critério, que no caso é GO. Ponto e vírgula para a próxima etapa, e eu seleciono o intervalo da média. Automaticamente, ele vai trazer para mim um intervalo da média, desconsiderando os estados de São Paulo. Note que se eu pegar a fórmula e colocar aqui a média simples, eu vou ter o valor de R$24 mil nesse intervalo. Seria a média. Só que a média-si, considerando somente Goiás, eu tenho uma média de 35 mil. Então, se eu pegar o estado de Goiás, eu pego 20 e 50, a soma dos dois é 70 e a média é 35. Então, aqui eu apliquei a fórmula de média-si, ou seja, aplicando um critério. Eu posso também utilizar outras formas de critério. Se eu quiser colocar, por exemplo, a média-si e colocar como critério, em vez de escrever, eu posso colocar aqui e clicar na própria célula. Eu clico F3, que corresponde a GO, dou ponto e vírgula, seleciono o intervalo que eu quero a média, ele vai trazer o mesmo resultado. Tem outra opção também, que, por exemplo, eu posso aplicar fatores, né? Por exemplo, média-si, coloco o intervalo do critério, que nesse caso vai ser o intervalo dos valores, ponto e vírgula. Se eu aplicar aqui, entre parênteses, o sinal de maior, automaticamente vou estar falando que eu só quero valores que são maiores do que o intervalo que eu especificar. Então, eu venho aqui e coloco acima de R$10 mil, por exemplo. E ele vai, seleciona o intervalo da média, e ele vai falar para mim que deu 33 mil. Se eu desconsiderar esses 10 mil e pegar esses 3, a média é 33 mil. Então, existem várias formas, né, de se trabalhar a fórmula de média-si, e eu trouxe algumas aqui. Eu espero que tenha ficado claro, tá? É uma fórmula também muito simples, por isso que a gente não adentra em muitos detalhes. Qualquer dúvida, pessoal, por gentileza, deixem nos comentários para que a gente possa, enfim, sanar eventuais dúvidas compartilhando conhecimento com vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo dia.